4, 3, 2, 1, lança! Boa noite a todos. Eu sou a professora Sandra Eloy. Estou falando para vocês aqui diretamente da cidade de São Luís, do Maranhão, e vou simplesmente agora apresentar o nosso convidado especial desta noite, que vai estar transmitindo para você aí uma aula top das galáxias, e ele está transmitindo diretamente de Porto Alegre. E é o nosso professor Saulo. Saulo é maranhense, da cidade de Santa Inês, estudou nas escolas públicas também, como a maioria dos nossos estudantes, estudou no IFMA de Santa Inês, e hoje ele está já cursando astrofísica lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está cursando já um mestrado nessa área de astrofísica, e ele está com a palavra nesta noite, irá agora falar para vocês sobre um tema muito importante que vocês vão estar aí se preparando para as Olimpíadas de Astronomia. Então, vamos lá. Professor Saulo, com você agora. Tudo bem? Olá, professora Sandra. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouco mais sobre astronomia, sobre a OBA também, preparando os alunos para isso. Me lembrei aí no videozinho, também de um trabalho que eu tive que fazer no ensino médio, de construir um foguete, e foi bem legal isso, bem interessante. E eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com a aula que a gente vai estar falando hoje, o tema que a gente vai falar hoje sobre justamente a esfera celeste e as coordenadas astronômicas. Esse é um assunto bem interessante. Ele fala justamente sobre muitas das questões que a gente encontra ali na OBA. Eu vou comentar algumas no finalzinho aqui da apresentação. Quero, antes de tudo, agradecer, né, a oportunidade e comentar com vocês sobre esses temas. E isso também é bem prático, assim, para quem está começando a ver esse mundo da astronomia. Essa é uma das coisas que mais me atraiu, assim, para começar a aprender, a falar e a estudar sobre esse tema. Então, inicialmente, quando a gente olha o céu noturno, a primeira coisa que a gente se depara é com uma imensidão de pontinhos brilhantes e de diversas coisas. Na última vez que eu falei aqui, eu falei sobre alguns objetos, diferentes tipos, estrelas assim, assada, existem outros objetos mais extensos, mas, no geral, a gente enxerga o universo, assim, a olho nu, e a gente se depara com algumas coisas interessantes, mas, no geral, a gente enxerga movimentos no céu, assim, diariamente, e também, a cada ano, a gente enxerga coisas acontecendo no céu. Mas é bem fácil a gente constatar que justamente a gente não tem uma noção de profundidade das estrelas. Por exemplo, nessa imagem aqui, assim, só olhando aqui, eu não consigo saber se essa estrela aqui está mais perto de nós do que, por exemplo, essa outra aqui, ou se essa daqui. A gente enxerga todas parecendo todas a mesma distância, e a gente não tem essa noção de profundidade quando a gente enxerga o céu. E por não ter essa noção de profundidade, se a gente conseguir medir, é possível, existem algumas técnicas que nos fazem definir e medir ali com precisão as distâncias até a estrela. A gente consegue, por exemplo, aqui tem uma constelação, que é o que a gente enxerga no céu, a gente não tem noção das distâncias, mas, por exemplo, essa estrela aqui está mais próxima
do que essa, que é até a estrela mais brilhante da constelação, e as outras estão até mais distantes. Só que a gente enxerga no céu, parece que está tudo junto ali e estão todos bem pertinho. E a partir desse conceito de que todas as estrelas elas parecem estar todas a uma grande distância e eu não consigo diferenciar quem está mais próximo, mais distante de mim, isso configura o que a gente chama de esfera. O que é uma esfera? O que é esse objeto matemático? Uma esfera é nada mais do que, a partir de um raio, você define, tendo uma distância constante, você define todos os possíveis valores que estão a essa mesma distância de um ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho a esfera celeste e eu consideraria as estrelas nessa esfera bem distante e o planeta Terra ali no centro. Isso aqui é uma configuração, é uma forma de analisar, não necessariamente significa que existe uma esfera e as estrelas estão... Não, isso é como a gente enxerga e como é mais fácil da gente calcular e fazer as medidas. E é bem mais fácil. E a gente vai estudar, a gente vai conhecer agora melhor essa esfera celeste, onde estão as estrelas e os movimentos que acontecem ali. Mas antes, eu quero dar um rápido detalhe sobre os elementos que compõem a esfera celeste. Inicialmente, a gente tem ali, tá a gente lá e tal, enxergando o céu, e a gente tem o horizonte, que em astronomia é definido como um plano, é o plano ali, o maior plano onde contém essa esfera celeste, e sobre o horizonte a gente pode definir os pontos cardeais, que são justamente aqui estão representados o norte, o sul, o leste e o oeste, e também a gente pode definir outros dois pontos, o ponto que está exatamente ali mais alto na sua cabeça ali, você enxerga ali para o céu e você enxerga esse ponto, o mais alto, assim, que a gente chama de zênite. Esse é o zênite. E o ponto mais, a gente pode usar essa expressão, né, o ponto mais baixo, assim, que está na direção oposta do zênite, é o nadir. E esses dois pontos, eles também definem a esfera celeste. E vai ser importante naquilo que a gente vai falar aqui. Além disso, a gente pode considerar uma linha que sai do ponto cardeal norte e vai até o ponto cardeal sul e atravessa o zênite, chamamos isso de meridiano local. Talvez vocês já devam até ouvido falar nessa palavra, meridiano, lá tem que ver com latitude, longitude, mas isso também está relacionado de certa forma aqui. Então, a partir desses conceitos aqui, quando a gente enxerga o céu, enxerga a esfera celeste, a gente nota isso, nós podemos analisar melhor dois movimentos que acontecem com os objetos que estão ali no céu, que são os movimentos aparentes diário e também anual. E a gente vai começar primeiro analisando esse movimento diário. Então, a esfera celeste, ela se move de leste para oeste com uma velocidade constante de aproximadamente 15 graus por hora. Então, se você tirar uma foto aqui, eu estou olhando para cá, aqui tem a janela, então, se eu tirar uma foto aqui dessa janela, daqui do céu, que eu consigo enxergar, uma hora depois, as estrelas elas vão ter se deslocado 15 graus, de tal forma que, durante um dia, né, as estrelas elas tenham estado novamente na mesma posição, aproximadamente na mesma posição. Então, isso faz com que todas essas estrelas elas girem nessa mesma velocidade. E isso gera algumas coisas interessantes, porque estrelas mais próximas de algumas regiões do céu parecem se movimentar um pouco mais rápido e outras mais devagar. E isso tem que ver justamente com a trajetória que elas fazem ali na esfera celeste. Então, essas órbitas que elas executam são órbitas circulares e elas são paralelas a uma linha muito específica, que é o equador celeste. O equador celeste é como se a gente considerasse
Então, deixa eu voltar aqui nessa figurinha para explicar um pouquinho melhor. A gente considera a esfera celeste contendo todas as estrelas aqui e o nosso planeta estando ali no centro, né? A gente está enxergando o céu. Mas se a gente pegar o equador da Terra e projetar esse equador no céu, a gente vai ter justamente o equador celeste. E se os outros pontos, por exemplo, o polo sul terrestre, o polo norte terrestre, a gente projetar na esfera celeste, nós teremos o polo sul celeste e o polo norte celeste. Então, esses elementos, eles nos mostram justamente que, dependendo da posição que nós estamos no planeta Terra, nós vamos enxergar esse movimento aparente de forma diferente. Então, por exemplo, no Equador, ou próximo ao Equador, por exemplo, em São Luís, que tem a latitude 2 graus sul, a gente enxerga mais ou menos essa característica aqui. As estrelas, elas se movem todas juntinhas aqui, elas atingem o zênite e depois elas se põem. Então, nascem no leste e se põem no oeste. E a gente vem aqui, por exemplo, conforme a gente vai aumentando a latitude, aqui em Porto Alegre, a latitude é 30 graus sul. Então, a gente tem essa característica aqui, onde a gente enxerga as estrelas, elas não fazem essa trajetória indo do meio do céu, elas vão, parece que, um pouco de lado, a gente pode usar essa expressão, e esse ângulo aqui, que elas fazem, é justamente a latitude do lugar, tem que ver com a latitude do lugar. E essa curva gera uma região do céu onde a gente encontra estrelas que não se põem, elas sempre são visíveis. Aqui no hemisfério, aqui no Equador, é bem difícil de detectar isso, porque todas as estrelas realmente que elas nascem, elas se põem, mas em outras regiões, que não no Equador, ou próximas ali, é possível a gente enxergar esse fenômeno acontecer, e o máximo disso é o que acontece no polo. Justamente ali no polo, todas as estrelas, elas giram em torno do eixo de rotação ali, do polo celeste, e elas não têm essa condição de se porem ou de nascerem. É sempre o mesmo céu que é visível. Então, de uma forma bem prática, quando a gente tira uma foto, isso você vai encontrar se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai enxergar justamente o movimento das estrelas ali ao redor de uma noite ou de um longo período de tempo. A gente vai enxergar essas trajetórias circulares. Só que a gente vai observar um ponto ali no céu que parece que tudo gira naquela direção. Então, esse ponto, essa região ali do céu, é justamente o polo celeste. No hemisfério norte, esse ponto, essa imagem até foi tirada ali no polo norte, próximo ali no hemisfério norte, de tal forma que a gente enxerga, parece que tem uma estrelinha aqui que não se move ali, que é justamente a estrela polar. Mas no hemisfério sul a gente não tem essa análoga também, assim, bem visível, como no hemisfério norte. Mas o que a gente pode perceber é que a gente pode definir a latitude de forma astronômica como justamente o ângulo que o polo celeste tem em relação ao horizonte do lugar. Essa é uma definição que a gente usa em astronomia para latitude. E toda essa quantidade de estrelas aqui que está nessa região, observe que essas estrelas aqui, elas nasceram aqui, elas têm essa condição, elas vão nascer, vão dar toda a volta e vão se pôr aqui do outro lado. Mas essas estrelas aqui, por exemplo, essa estrelinha aqui, ela sempre vai estar girando aqui. Ela nunca vai se pôr. Então, essas estrelas são chamadas de estrelas circumpolares, porque elas têm essa característica. E o que explica todos esses fenômenos que a gente enxerga, o movimento aparente diário das estrelas, é justamente o movimento de rotação da Terra. Esse movimento ele acontece de oeste para leste, mas a gente enxerga as estrelas o contrário. E isso é uma das coisas que a gente pode usar para explicar
como acontecem, por exemplo, o dia e a noite, e também a existência dos fusos horários. Esses dois exemplos aqui que eu dei são consequências desse movimento de rotação da Terra e estão relacionados com o movimento aparente diário das estrelas. Mas existe uma estrela muito particular que eu sei que você conhece, que é bem famosa, e a gente precisa estudar mais ela, e é bem interessante aquilo que ela faz, que é justamente o Sol. Mas eu acredito que você já deve ter se perguntado aí se o Sol ele sempre nasce no leste. O que acontece? E será se ele se põe sempre no mesmo lugar? É sempre no ponto cardial leste, no ponto cardial oeste que ele se põe e nasce no ponto cardial leste? Tem uma foto que eu encontrei um dia desses que talvez possa nos ajudar a responder essa questão e nos indicar um outro tipo de movimento que acontece na esfera celeste. Então, essa foto mostra justamente o nascer do Sol ao longo do ano. Então, por exemplo, aqui a gente tem de dezembro até dezembro do ano, fechando ali um ano completo. Então, a gente observa que o Sol, aqui, ele nasce um pouco mais à direita do leste, e depois ele vai, conforme o ano vai começando ali, vai chegando na metade do ano, ele já está do lado à esquerda do leste, e depois ele vai voltando de novo. Então, a gente tem esse movimento que acontece no Sol, mas somente em setembro e em março, o Sol ele nasce exatamente no leste, e isso é muito interessante. E nos indica que o Sol, mesmo tendo um movimento diário, ou seja, todo dia eu enxergo o Sol nascendo e se pondo, nascendo e se pondo. Existe um movimento do Sol que ele é aparente, e ele acontece todos os anos, ele demora um ano para acontecer. E isso, quando a gente analisa esse movimento do Sol pelas constelações onde isso acontece, porque uma constelação, além de ter aquela figura imaginária, então, por exemplo, a gente tem a constelação do Escorpião, aí tem lá o desenho do escorpião. A gente pode dizer que naquela região do céu onde tem aquele desenho, a gente define naquela região do céu como sendo a constelação. É como sendo um loteamento do céu. A gente define de forma mais precisa, modernamente, as constelações como sendo esses lotes, essas regiões, essas porções do céu. E a gente consegue traçar a posição do Sol ali no meio das constelações ao longo do ano. E essa linha que o Sol faz ao longo das constelações, ali e ao longo do ano, a gente chama de eclíptica. Essa é a trajetória do Sol ao longo do céu, e durante um ano. E essas constelações, onde ele atravessa, são chamadas de zodíaco. E talvez você tenha já ouvido falar nessas constelações. Então, a gente entende que o Sol ele tem esse movimento ao longo do ano, e é isso até que demonstra a existência do ano. Como é que o ano ele não é só uma coisa do calendário aí que a gente tem, todos os dias vai passando e é um novo ano, é um ano novo. Não, existe um fundamento na astronomia realmente, para que a gente consiga definir quando começa um ano e quando a gente pode medir um ano de uma forma bem precisa. Então, se a gente pega essa trajetória do Sol ali, junto do céu, e compara com a esfera celeste, a gente vai enxergar essa figurinha aqui, olha. A gente vai ter um momento onde essa curva, que a gente chama de eclíptica, ela atravessa justamente o equador celeste em duas regiões, mas tem uma região que é um momento que o Sol vai estar bem afastado do equador celeste. E esses pontos bem importantes, eles recebem alguns nomes, e a gente vai comentar a seguir sobre que pontos são esses e o que eles são bem relevantes. E esse ângulo aqui, ele é medido e ele é o ângulo de inclinação que essa curva, que é chamada de eclíptica, tem em relação ao equador celeste.
e guardem esse número, 23,5 graus. Esse ângulo está relacionado justamente com o eixo de rotação da Terra. Além do mais, a gente pode explicar esse movimento aparente que o Sol tem justamente pelo movimento de translação da Terra. Assim, então, nesse momento aqui, durante o dia, o Sol, se eu enxergo o Sol, eu tento ali, com as medidas que eu tenho da esfera celeste, eu observo que o Sol está na constelação de Leão, por exemplo, que é uma das constelações zodiacais. E, durante a noite, eu enxergo essa constelação de Aquário, bem no alto do céu. E 6 meses depois, eu vou enxergar, a Terra vai ter girado ao redor do Sol, e eu vou enxergar o Sol em Aquário, e também, durante a noite, eu vou enxergar a constelação de Leão no meio do céu. Então, esse movimento de translação da Terra, ele é capaz de nos indicar como o movimento aparente anual do Sol acontece. E a gente tem aqui todas essas constelações aqui, e são indicadas na figura, você pode até ver com mais detalhes depois, indicando justamente que essas constelações elas são visíveis durante a noite, e 6 meses depois. Então, por exemplo, hoje a gente está por aqui, né, quase chegando em junho, então a gente consegue enxergar, ou vai conseguir enxergar a constelação de Escorpião, bem no alto do céu, mas daqui a 6 meses o Sol vai estar em Escorpião e a gente vai enxergar a constelação de Touro no alto do céu. Então, essas coisas acontecem justamente porque o Sol, na esfera celeste, a gente enxerga esse movimento aparente, mas, na verdade, é um movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Além do mais, essa inclinação que a gente observa de 23,5 graus, ela está relacionada, ela gera no planeta Terra as estações. Isso acontece porque, como a órbita da Terra ao redor do Sol apresenta como é que eu posso dizer, uma excentricidade, que é uma medida do quão achatada é essa órbita, ela é muito pequena, ela praticamente é um círculo ao redor do Sol, uma circunferência ao redor do Sol. Então, aquilo que varia a incidência de luz solar no planeta é justamente esse ângulo aí. Se não houvesse esse ângulo, praticamente não existiria estações ao redor do ano. E a gente tem esses pontos aqui que eu vou comentar daqui com um pouco, que tem uns nomes um pouco diferentes, né? Solstício, equinócio, o que é isso? E tem o nome dos meses ali. Então, o solstício é o dia do ano, é o momento do ano ali, onde o dia e a noite ele tem as maiores durações. E isso é até um pouco, não é comum, assim, não faz parte, assim, da nossa entendimento, assim, mas como o dia e a noite, eles vão ter durações diferentes. Quando a gente mora, por exemplo, próximo do Equador, a gente consegue detectar isso, mas é bem difícil. Aqui onde eu moro, por exemplo, a gente consegue sentir na pele tudo isso, literalmente até, por conta das variações do clima e tudo mais. Então, por exemplo, no solstício de junho, a gente tem essas variações maiores. Então, acontece o verão, começa o verão ali no hemisfério norte, então, os dias ali no hemisfério norte são mais longos e as noites são mais curtas. E acontece o contrário no hemisfério sul. O inverno é mais longo, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Então, ali é o começo do inverno. E acontece o contrário no solstício de dezembro, que é justamente o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Algumas vezes você pode encontrar em alguns materiais esses nomes trocados. Então, por exemplo, aqui ao invés de chamar o solstício de junho como sendo o solstício de verão ou o solstício de inverno.
Então, é sempre bom aprender esses detalhes para não ter essa confusão, porque são muitos nomes para o mesmo fenômeno. O equinócio, agora, ele indica que o dia e a noite, eles têm a mesma duração. E a gente vê aqui nessa figurinha que a Terra é iluminada de maneira igual. O dia e a noite, eles têm a mesma duração. Isso acontece em 2 momentos do ano. Acontece em março, e ali começa a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. E em setembro a gente tem o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Ainda assim, como consequência dessa diferença de luz solar, que é resultante dessa inclinação do eixo de rotação da Terra, a gente pode definir zonas térmicas no planeta. Mas, além de definir essas linhas, essas regiões do planeta, a gente precisa entender antes algumas linhas, algumas curvas muito importantes que definem essas zonas. Então, por exemplo, os círculos polares, eles definem locais da Terra onde os raios solares, ao meio-dia dos solstícios, eles tangenciam a superfície da Terra. Então, a gente tem uma figurinha aqui para a gente explicar melhor o que está dizendo. Então, por exemplo, no solstício de junho, nesse ponto aqui, o Sol está a pino, aqui nesse ponto aqui do planeta, e ele consegue iluminar toda essa região. Mas se a gente pega, por exemplo, um raio do Sol aqui, ele não consegue iluminar essa região aqui do planeta. Ele consegue iluminar até aqui. Já acontece o contrário no solstício de dezembro. Então, o Sol ilumina aqui, ele está a pino nessa região, ilumina tudo aqui, mas um raio de Sol aqui, ele não consegue atingir essa região aqui, acima de 60,5 graus de latitude norte e 60,5 graus de latitude sul. Então, essas duas regiões aqui são bem importantes e são definidas pelos círculos polares, tanto o Ártico, no hemisfério norte, como Antártico, no hemisfério sul. E os trópicos, eles são definidos como locais da Terra onde, ao menos uma vez por ano, a sombra de um poste vertical, como a gente vê na figurinha aqui, essa sombra desse objeto, essa sombra é vertical ao meio-dia. Isso define, por exemplo, que o Sol está a pino, no meio do céu ali, no zênite, como a gente viu nos elementos da esfera celeste. Então, nesse ponto, essa região da Terra é isso que é visível. Então, aqui a gente tem o Trópico de Câncer, a partir dessa região aqui a gente não tem o Sol a pino. E aqui, a partir dessa região, a gente não tem. Então, a última região do céu, onde o Sol está a pino, por exemplo, no solstício de dezembro, é essa região aqui. E no solstício de junho, é essa região aqui. Enquanto nessas outras regiões aqui do planeta, a gente tem o Sol 2 vezes por ano, uma quando o Sol está aqui e depois ele vem para cá e faz esse movimento inverso, isso na esfera celeste, esse movimento aparente na esfera celeste, por 2 vezes isso é detectado. Então, a gente define essas regiões agora como, por exemplo, essa região entre o trópico, como a zona tropical do planeta, onde é mais quente e a gente mora e também não tem as 4 estações bem definidas, as zonas temperadas, onde as variações de temperatura são maiores são maiores e também há as 4 estações bem definidas e a gente tem as zonas a zona glacial norte, a zona glacial sul, onde a gente tem também ali a existência de frio e gelo e outras condições bem mais extremas do planeta. Além do mais, a gente pode comparar esse movimento anual do Sol nos 2 hemisférios, no hemisfério sul e no hemisfério norte. Então, a gente observa aqui, no hemisfério sul, que a gente está mais acostumado,
existe uma diferença de 23,5 graus, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, quando a gente compara, por exemplo, da trajetória do Sol durante um equinócio. Então, esse ângulo que o Sol faz de distância, se a gente puder usar essa expressão ali, essa distância em ângulo, é igual também ao ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra, comparando justamente com o Equador, onde ele está ali girando. Então, a gente tem uma foto que mostra, que faz essa comparação, e tem até uma questão que eu andei olhando aí, eu vou comentar daqui com um pouco, que fala justamente isso, basicamente esse arranjo que tem, essa figura que tem, comentado ali. Então, quando a gente olha do hemisfério sul, o movimento do Sol, então a gente tem aqui o movimento do Sol num dia que é o solstício de dezembro, ali onde a gente tem o verão, que começa no hemisfério sul, a gente tem aqui o Sol no equinócio de março ou de setembro, e aqui o Sol no solstício de junho. Então, a gente observa que no solstício de junho, o Sol está bem mais próximo do hemisfério norte, e conforme ele vai passando o ano, ele vai se aproximando um pouco mais do sul. E acontece justamente o contrário no hemisfério norte. Então, isso acontece em direção ao Polo Sul, e aqui no solstício de dezembro, que o Sol está mais próximo ao Polo Sul, aqui a gente tem o equinócio, e também aqui já o solstício de junho. Além de todas essas características, tem uma figura que me chama muita atenção, que é essa desse 8 aí. Como é que as pessoas tiram a foto do Sol e aparece esse 8 aí? Imagine só que você tire uma foto todos os dias, ou uma vez por mês, vamos dizer assim, do Sol, né, de um momento ali, você marca no seu relógio, vou tirar uma foto do Sol todos os dias, ou uma vez por mês, às 10 horas da manhã. E você vai lá e tira a foto, e depois de um ano, pega essas 12 fotos e junta todas elas. A imagem que você vai formar vai ser desse movimento do Sol aí, dessa comparação do que acontece. E essa figura que parece um 8, é um 8, na verdade, é chamada de analema solar. E essa figura é muito importante porque ela nos mostra algumas características da órbita da Terra ao redor do Sol. E eu coloquei aqui, fiz questão de colocar o lugar que foi tirada essa foto, porque a gente tem uma mudança na posição desse analema ao redor, conforme a gente vai mudando a nossa posição ao redor do planeta. Então, por exemplo, essa foto foi tirada lá no hemisfério norte, na Hungria, capital da Hungria, mas se a gente, por exemplo, eu fiz no ano passado essa imagem, usando um software que até recomendo para vocês aí, quando estiverem estudando sobre a esfera celeste, que é o Stellarium. Então, eu fiz essa imagem aí para Santa Inês, no Maranhão, a cidade onde eu nasci. Então, a gente observa que, basicamente, o Sol ele não muda muito assim, o seu movimento. Ele tem ali, ele vai um pouco mais para o norte, também um pouco mais para o sul, e nasce ali também no leste. Aqui em Porto Alegre, a gente tem essa outra inclinação aqui do Sol, que acontece, e também do analema. Mas, por exemplo, pegando um caso bem extremo, lá ao norte, tem uma cidade lá na Islândia, chamada Akureyri, e ali na Islândia, nessa latitude, a gente observa já essa outra característica aqui do analema. E até nessa região, devido a essa latitude, a gente tem justamente ali o Sol ali por volta de janeiro, ali, ele quase não nasce até, porque ele está muito baixo, justamente por conta da posição que ele está na esfera celeste, essa posição aparente dele. E a esfera celeste, ela nos mostra justamente, e esse efeito que acontece, eles nos mostra que
a Terra ela apresenta um eixo de rotação, ela tem esse ângulo ali de rotação, nesse eixo de rotação, e também a excentricidade da órbita do planeta. Porque se não houvesse isso, se você tirasse uma foto do Sol de qualquer lugar, todos os dias do ano, todos os meses do ano ali, uma vez por mês no ano, você sempre obteria um pontinho, ou no máximo uma linha bem reta, mas não, você enxerga ali essa curva aqui, indicando justamente essas características orbitais. Em resumo, a gente observa que a rotação, ela nos mostra que há um movimento aparente diário das estrelas, ela explica isso, explica o dia e a noite, a existência disso, os fusos horários, também explica a translação que a Terra faz ao redor do Sol, e também o movimento aparente anual do Sol. Isso nos indica como acontecem as estações do ano, e também as zonas térmicas, justamente por causa desse ângulo de 23,5 graus. Agora, avançando um pouco mais nesse conhecimento que a gente tem sobre a esfera celeste, quero comentar sobre como a gente pode usar a esfera celeste para dizer qual é o endereço de uma estrela. Porque muitas vezes, se eu ligar para alguém aí do Maranhão e dizer, olha, eu encontrei aqui uma estrela que eu quero que tu olhe no telescópio aí para mim, a estrela está nessa posição aqui, eu estou enxergando ela aqui. Como é que eu vou saber se lá a pessoa, quando olhar para o céu, vai ver, não, eu estou vendo exatamente essa estrela? Como é que eu faço para determinar a posição de um objeto no céu? A gente tem uma indicação de como fazer isso quando a gente se lembra dos conhecimentos sobre a esfera terrestre, quando a gente considera as coordenadas geográficas. A gente tem uma linha que a gente define no planeta, que é a linha do Equador, e também o meridiano de Greenwich, onde a gente considera, a partir dessas duas linhas, medidas para determinar a posição, por exemplo, de um navio ali no meio do Oceano Atlântico. O que a gente faz, ou de qualquer coisa, em qualquer lugar desse planeta, a gente usa a latitude e a longitude. A latitude é um ângulo que a gente mede a partir da linha do Equador até o paralelo onde está o objeto. E a longitude é justamente do meridiano de Greenwich até o meridiano do objeto. Então, assim a gente define a coordenada de um objeto. E na astronomia a gente usa também, similarmente, esses sistemas, um sistema semelhante. O primeiro e mais simples é o sistema horizontal, onde a gente usa, por exemplo, aqui a gente tem aquela coisa que eu já citei ali no começo, onde a gente tem o plano do horizonte, e você tem aqui o zênite e tem a estrela. E você mede o ângulo do horizonte até a estrela, e a gente tem esse ângulo, a gente chama de altura. A altura, no cotidiano, a gente diz que é medida em metros, é uma distância reta, mas em astronomia, a altura é um ângulo, e ela é medida do horizonte até a estrela. E o azimuth é uma medida que ela é calculada do norte até o meridiano que passa pela estrela. Então, a gente pode usar esses dois ângulos para medir justamente a posição da estrela. Só que ele tem uma desvantagem, porque conforme a esfera celeste ela vai girando, né, conforme esse movimento diário aparente, essas medidas vão mudando. Um exemplo disso, bem fácil assim, é o Sol. O Sol, por exemplo, quando está nascendo, ele está justamente aqui no horizonte. Então, a altura dele é 0. Mas quando é meio-dia, a altura do Sol é 90 graus. Então, a altura já mudou. Como é que eu vou dizer para alguém, olha, o Sol, tal dia, ele vai estar nessa altura, sendo que isso muda. Então, isso tem uma desvantagem. Então, quando a gente considera aquilo que a gente falou sobre a esfera celeste, que a gente projeta o Equador, projeta os polos, e a gente considera tudo isso, a gente consegue montar um sistema mais
padronizado sobre, justamente, para dar o endereço das estrelas. E a gente usa duas coordenadas. A gente chama, nesse sistema equatorial, a ascensão reta e a declinação. Então, a gente considera aquela mesma figurinha que a gente tinha antes do Sol ali, né? A gente tem a eclíptica e a gente tem o equador celeste. E a partir de um ponto onde a eclíptica cruza o equador, a gente calcula um ângulo que vai sobre o equador até aqui, essa curva que une o polo sul e o polo norte celeste e que passa pela estrela, e também esse ângulo aqui do equador celeste até a estrela a gente chama de declinação. E aqui a gente tem a ascensão reta. E essas coordenadas aqui que a gente encontra, elas são justamente o endereço das estrelas. Então, a gente tem um exemplo aqui, olha, tem essa constelação, que é a constelação de Órion, também conhecida como as Três Marias, por conta dessas três estrelas aqui. Se a gente tem, por exemplo, essa estrela aqui, ó, ela está muito próximo ao equador celeste. Então, ela tem quase ali ela tem declinação quase zero, muito próxima a zero. Mas a gente tem, por exemplo, essa estrela aqui, ela tem uma declinação dela mais 20 graus. Já a ascensão reta, que é medida em horas, não em graus, ela cresce nessa direção, e aqui a gente vê que a constelação ela está aproximadamente entre 5 e 6 horas de ascensão reta. Para finalizar, além de tudo que a gente já falou sobre esses movimentos e tudo mais sobre a esfera celeste, eu quero dar uma rápida passada em algumas questões de anos anteriores da OBA sobre esse assunto. Então, essa primeira questão aqui diz assim: a seguir temos algumas relações de causa, primeira frase de cada alternativa, e efeito. E aqui ele pede para a gente comentar verdadeiro ou falso nessas frases aqui. Então, vamos lá. A inclinação do eixo da Terra em relação à perpendicular ao plano da sua órbita, é isso que gera as estações do ano? Sim, é isso que gera essa inclinação. A segunda, o formato elíptico da órbita da Terra em torno do Sol é o que gera os eclipses? Não. Os eclipses, eles são formados quando, por exemplo, a Lua, ela se interpõe entre a Terra e o Sol, ou quando, por exemplo, a Lua atravessa a sombra da Terra. Então, essa daqui é falsa. O Sol cruzando o equador celeste em seu aparente movimento anual é o que gera os solstícios? Não. Quando o Sol ele cruza o equador celeste, isso gera o equinócio, como a gente pode ver nas figuras anteriores ali. E as fases da Lua, elas estão relacionadas com a chuva de meteoros? Não. A chuva de meteoros, ela é originária quando, por exemplo, a Terra, no seu movimento de translação ao redor do Sol, passa por uma nuvem de detritos de algum cometa ou algo assim, de um meteoro, de algum asteroide. Então, a gente tem como resposta exatamente isso aqui. A segunda questão que eu quero comentar rapidamente é justamente essa daqui, ó. A figura mostra o que vê um observador no hemisfério sul numa certa data, quando olha de frente para a direção cardial norte. Na figura estão indicados esquematicamente o equador celeste e a trajetória aparente do Sol em 2 dias consecutivos. Então, por exemplo, a gente tem num dia o Sol fazendo esse movimento aparente, e no dia seguinte ele fazendo esse outro movimento aqui. Então, ele pede para a gente marcar com X que época isso está acontecendo. É possível a gente identificar isso no céu. Então, a gente vai voltar agora para essa figurinha aqui, que eu havia mostrado anteriormente. Então, quando a gente olha aqui nessa figura, a gente observa que
anteriormente tem o Equador Celeste. O Sol, ele passa no Equador Celeste quando ele está no equinócio. E ele, quando ele está cada vez mais próximo do equinócio, ele está vindo novamente do equinócio, é quando ele saiu do solstício de junho. Então, do solstício de junho, ele está indo para o equinócio no caso, não seria março ali, mas seria o equinócio de setembro, porque o equinócio acontece em 2 momentos do ano. Ou ele acontece em março ou em setembro. Então, a gente tem aqui a possibilidade de marcar essa afirmativa aqui, porque em junho, no hemisfério sul, começa o inverno e em setembro, no hemisfério sul, começa a primavera. Além disso, a gente tem essa última questão aqui que eu gostaria de comentar rapidamente. Aqui fala sobre como a olho nu não temos como distinguir as distâncias dos astros até a Terra. Parece que todos estão à mesma distância, fixados, entre aspas, numa esfera imaginária chamada esfera celeste, que envolve a Terra conforme a figura direita. Então, aqui é para a gente indicar elementos dessa esfera celeste. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, ele pede para a gente indicar o Polo Norte, o Polo Sul, e também ele nos pede para indicar a direção do eixo de rotação da Terra até essa esfera celeste, e escrever o Polo Celeste, a direção, né, do Polo Celeste Norte e do Polo Celeste Sul. Então, vamos fazer essas duas primeiras aqui. Então, aqui está o Polo Norte e aqui está o Polo Sul. Se a gente projeta o Polo Norte aqui na esfera celeste, exatamente aqui seria o Polo Celeste Norte e exatamente aqui seria o Polo Celeste Sul. Então, a gente já conseguiu, agora, para fazer como ele pede aqui, o eixo de rotação da Terra, a gente traça uma linha que une dois polos aqui e atravessa a esfera celeste, atravessa o planeta aqui, né, nessa representação. Então, esse ângulo aqui é importante deixar bem frisado. Além do mais, quando a gente, como diz aqui na pergunta C, ele pede para essas duas estrelas a gente representar qual o movimento delas na esfera celeste, como é que seria essa trajetória delas. Então, como as estrelas elas fazem círculos concêntricos, então o movimento que a gente enxergaria seria algo nesse sentido aqui, ó, como estou fazendo aqui para a estrela A e aqui para a estrela B, seria algo mais ou menos nesse sentido, de forma que a gente enxergaria como uma resposta a essa pergunta, algo assim, mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem aqui o Polo Norte, o Polo Sul, né, do planeta Terra. Eles projetados, a gente tem o Polo Celeste Norte e aqui o Polo Celeste Sul. A estrela B faria essa trajetória e a estrela A faria essa outra trajetória. Lembre-se que não seria algo nesse sentido, mas seguindo aqui o eixo de rotação do planeta. E, sobretudo, eu quero agradecer e desejar a vocês uma boa prova, e se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, eu estou à disposição e desejo que vocês continuem nessa almejando e aprender mais sobre o céu, porque é uma coisa interessante e há muitas possibilidades no Brasil e também aí mesmo no Maranhão para a gente aprender sobre isso. Muito obrigado. Muito boa, muito top aí a palestra de hoje, Saulo, professor Saulo. Estamos super agradecidos
pela sua colaboração, gente. Só para constar, o Saulo ele faz esses momentos de forma voluntária para colaborar com vocês. Ele não ganha nada para fazer isso, mas ele colabora com o projeto e ajuda ao mesmo tempo aí os nossos alunos a conquistarem medalhas para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que já está chegando, gente, dia 27. Fale com o seu diretor da escola para ver se vocês já estão inscritos. E vamos lá, vamos alavancar os estudos. Então, Saulo, só fazendo o resumo aqui da nossa live de hoje, nós tivemos mais de 280 visualizações no momento que nós estávamos aí, que você estava explicando. Lembrando que essa aula também vai ficar gravada para você voltar novamente e rever os principais pontos, fazer as anotações, tá bom? Nós tivemos aqui participação de vários lugares. Nós tivemos aqui a participação do Andrei, lá de Marajó do Pará. Muito bem, Andrei. E tivemos também aqui a participação do Gabriel, de Pinheiro, Maranhão. De Maceió, nós tivemos a Evelyn e a Rebeca, de Maceió, lá em Alagoas. Tivemos aqui a Claice Carla, de Pinheiro, Maranhão, também. E tivemos o Vitor, de Limeira, São Paulo. Tivemos também alunos, professores de Santa Catarina, de Goiânia, também participando conosco aqui. Tivemos mais de 250 comentários e um momento muito importante. Tivemos escolas aqui, algumas que relataram, mencionaram, vou citar algumas aqui, o doutor Pompeu Sarmento, Educa Mais, Educa Fab, a Web Primavera, também os alunos, saudamos a todos aí, o SESI, os alunos do Domingos Vieira Filho também, do Sejol, Deise Galvão, Barjonas Lobão, aqui de São Luís, essas escolas que eu estou mencionando, e também do Centro Educa Mais, professora Maria Pinho, que está também junto com a Web Primavera, fornecendo esse momento aqui importante para vocês se prepararem para as Olimpíadas. Ô, professor Saulo, nós tivemos aqui duas perguntas, eu creio que você vai responder bem rápido, é mais um lembrete, ou seja, só retornando ao assunto que você explicou, mas às vezes a pessoa chegou depois, não conseguiu entender bem, então é sempre bom a gente reforçar esses assuntos aqui. A Evelyn, ela perguntou aqui sobre o que os estudiosos de astronomia costumam chamar de esfera celeste. Só para você fazer aquele resumo final para a gente fechar aqui. Aí depois nós temos só mais uma pergunta para encerrarmos. Pode falar, professor Saulo, com você. A esfera celeste, como eu mostrei ali, ela é um conceito utilizado para a gente poder medir mais fácil, por exemplo, e explicar o movimento aparente das estrelas. Ela é apenas um conceito, porque quando a gente vai observar, por exemplo, todos os outros corpos celestes, a gente, de maneira assim mais distante, no sistema solar e tudo mais, esse não é um modelo assim que a gente usa assim muito fiel até os dados. A gente consegue medir as coisas aqui da Terra, a distância entre as estrelas e tudo mais, mas ele é apenas uma aproximação. Ele não representa muito bem assim como a realidade do mundo é. Não existe uma esfera realmente onde as estrelas estão fixas ali, não. É apenas como a gente enxerga realmente. Muito bem, professor Saulo, muito bem explicado. De fato, não tem como a gente ir lá no céu e desenhar aqueles espaços, né? Eles são espaços imaginários que são criados para que a gente possa também fazer esses estudos. E o Vitor, ele perguntou aqui, o Vitor, ele é de Limeira, São Paulo, e ele perguntou aqui sobre as estrelas, quando você estava falando que a gente não tem como saber qual estrela que está mais próxima, nem qual é que está mais distante. E ele perguntou aqui que ele falou assim: não se tem noção de profundidade, nem se nós nos movimentarmos na Terra com um olhar fixo em uma estrela. Ele está dizendo assim: se a gente olhar com um olhar fixo em uma estrela lá no céu e a outra mais próxima se mover, será que a gente não vai ter uma noção da distância, de que uma vai estar mais distante e a outra vai estar mais próxima? Será que é possível, professor Saulo? Olha,
distâncias no planeta Terra a gente não consegue detectar com esse nível de precisão para a gente ver quem está mais próximo e mais distante. Uma possibilidade de medir as distâncias das estrelas utiliza um termo, e você, né, pode pesquisar aí um pouquinho depois, que se chama paralaxe. A paralaxe, ela considera duas visões que a gente tem das estrelas, mas para que isso possa ser medido, ao invés da gente só mudar a posição no planeta, a gente muda o planeta todo de lugar. A gente observa a estrela numa determinada posição, 6 meses depois a gente observa novamente e compara. Aí sim que a gente consegue detectar alguma coisa, mas é necessário o uso de um telescópio para que a gente consiga observar essas diferenças. Ainda assim, a olho nu não é possível. A gente só mudando assim a posição é bem complicado realmente, porque a nossa visão não é tão acurada assim, né? A gente não tem um poder assim para enxergar essas diferenças tão grandes. Então, no geral, é isso que a gente enxerga, e para definir as distâncias a gente usa isso, e a gente sabe até, por exemplo, naquela imagem que eu usei da constelação, que aquela estrela está mais próxima, mais distante, mas no céu, assim, a gente enxerga praticamente numa imagem aquilo ali, e somente por medidas assim, e também existem outros métodos para medir a distância, aí a gente consegue dizer, não, essa daqui está mais distante, essa aqui está mais próxima. Mas não é muito fácil, não é só olhar assim ou usar um parâmetro ou outro. Muito bem explicado, obrigado mais uma vez, professor Saulo. E é porque o aluno realmente, nós, às vezes, temos a imaginação de achar que quando nós estamos vendo uma estrela mais brilhante e a outra menos brilhante, nós achamos que a mais brilhante está mais próxima, não é isso? Mas a gente sabe que por essa palestra nós conseguimos aprender muitas coisas aí que nós precisávamos aprender para esse momento, e nós parabenizamos todos os alunos que estão estudando, que têm esse interesse em aprender astronomia, que realmente é um estudo maravilhoso, e com o professor Saulo facilita ainda mais. Nós também saudamos aqui o professor Rafael Christ, de São Luís, Maranhão, que está conosco aqui, foi professor do nosso querido Saulo, lá no IFMA de Santa Inês, e ele também está acompanhando aqui hoje, viu, Saulo? As gestoras das escolas, de várias escolas que também colocaram aqui o nome, se nós de repente não mencionamos a sua escola, mas nós estamos de olho aqui, e esses comentários vão ficar aqui gravados, e você vai poder replicar isso aí para os seus alunos. Bom, gente, prazer enorme estar com vocês, mas nós vamos nos despedir agora, e, professor Saulo, um forte abraço, estamos aí para o que deve vamos partir para as medalhas e para a aprovação aí das Olimpíadas de Astronomia. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.